me ajudou muito, assim, porque eu gosto muito das poesias dele. Ele fez uma poesia linda para minha filha, quando minha filha nasceu. E a gente ri que a minha filha hoje tem 28 anos. E lá, quando ela nasceu, ele escreveu na poesia que ela nasceu no ocaso da vida dele. Quer dizer, ele já achava que já estava no ocaso. Ele ficou muito mais tempo com a gente, né? Graças a Deus. Tivemos muito mais anos com ele. E tem uma poesia dele que me tocou muito, porque eu tive um problema com depressão e tal. E aí ele tinha uma poesia que chama 1000 Cruzeiros de Passagem. Moço, 1000 cruzeiros de passagem, na direção que vá para mais longe, na condução que parta quanto antes e demore mais tempo até chegar. 1000 cruzeiros de passagem para um lado qualquer. Eu não quero chegar a ponto algum, apenas partir. Para um monte indefinido, moço, me dê passagem para ir, para longe, para não sei onde. Moço, só quero 1000 cruzeiros de passagem para ir. Levo nada comigo nos bolsos murchos e marcho na direção que for para mais longe. Estou vazio de horizonte, tão vazio de mim que não ocupo lugar no ponto em que me encontro. Moço, não me diga onde terminam 1000 cruzeiros de passagem, que o condutor me empurre para fora no quilômetro final do meu direito. Quero descer na surpresa, ignorante onde cheguei e quando. Se me quiserem deixar lá mais na frente, não se zangue, moço, só tenho 1000 cruzeiros para ir longe. Se levo peso morto na bagagem? Não, sou eu. Vou sozinho, sem definir meu rumo indefinido. Qual estrada? Qualquer. Não me interessa para onde. A mim, ter essa estrada ou outra não importa. Só tenho 1000 cruzeiros, moço. Dê-me tudo em passagem, na primeira partida. 1000 cruzeiros para partir, sem escolher onde chegar. A cigarra está dando sinal, moço. 1000 cruzeiros de passagem para mim. Para o fim. Depressa. Não é preciso que eu chegue. Basta que eu vá. Nesta passagem, gasto o resto que me resta. E se eu ficar, estarei inteiramente gasto. Uma passagem para mim. 1000 cruzeiros de quilômetros de acaso, para qualquer rumo. Não escolho o caminho, não prefiro condução, não exijo lugar determinado, apenas tenho pressa de partir em direção desconhecida. Se for possível, 1000 cruzeiros de passagem para mim. Para onde? Para um onde qualquer, no qual a gente possa achar um sonho, moço. 1000 cruzeiros de passagem. Ele tinha um amor, uma sensibilidade, um amor. Eu acho que esse lado poético dele, ele mostrou, né, pelo amor tão grande que ele tinha com a esposa dele, com a dona Dilce. Era assim, lindo. A gente às vezes estava junto, era comum a gente ver ele declarar alguma coisa para ela, falar algum verso, dava um beijo, era lindo. Para mim, ele é o eterno poeta. Poeta no agir, no pensar, no escrever, nas coisas que ele fazia do dia a dia. Principalmente quando ele chegava aqui, aí minha sogra estava sentadinha, ele dava aquele beijo nela, falava que ia fazer alguma coisa na rua. Quando ele voltava, ele dava outro beijo na testa dela. Isso para mim era poesia. Ele fez história em Barroso, ele fez história por onde ele passou. Ele deixou uma história muito linda, de um poeta vibrante, de grande valores morais, espirituais para nós. E meu avô sempre me disse coisas muito bonitas e que eu vou levar para o resto da minha jornada. Mas eu acho que o que eu tenho de mais bonito para deixar dele é o acróstico que ele fez para mim e que é a minha oração de todos os dias, a minha forma de saber que ele está sempre comigo e que diz assim: vantagem é ser sempre você mesma, independente do mundo ao seu lado. Ter seu olhar fixado onde você colocou o seu ideal. Reforce-se no bem, nunca no mal, indo firme para frente e para o alto. As conquistas nunca vêm de salto, mas ser simples não é ser simplória.
A vida apresenta reverses e pedras no caminho. Ir adiante, desviar de espinhos, ajuda na conquista da vitória. Como poeta, eu acho que era um jeito muito como ele contava as histórias, sabe? Ele contava as histórias dele sempre com muita poesia mesmo, assim, com um jeito envolvente. Ele fazia questão de ter umas pausas dramáticas. Ele sempre tinha ele tinha muitas histórias para contar, porque ele viveu muita coisa, né? Então era muito interessante o jeito, a maneira como ele contava as histórias, dava sempre para ver. Ele era poeta no jeito que ele falava com a minha avó. E quando ele falava a respeito da minha avó também, era muito poesia, que ele era muito apaixonado com ela. Como um homem mais antigo, tinha uma particularidade muito incrível, que ele sempre foi um homem muito sensível. Acho que um pouco da época, os homens eram mais rudes, eram os homens mais brutos, né? E ele não, ele sempre foi um homem de sentir a leveza das coisas. Então, acho que nas poesias a gente percebe isso, né? Que em coisas pequenas ele dava grandiosidade, em outras coisas grandes ele dava mais grandiosidade, evidenciava isso. Então, acho que como poeta, ele foi um homem que viu por trás das coisas. A pessoa tem essa capacidade de olhar para o exterior e ver, conseguir traduzir com palavras tão bonitas quanto as que ele traduzia. Eu acho que isso só mostra a grandiosidade da pessoa e o quanto ele tinha um amor pela vida mesmo, né? Por mais que num primeiro olhar, assim, num primeiro momento, você não diga isso dele por causa da postura mais rígida ou do cara aparentemente mais sério, mas eu acho que é bastante isso, assim, uma pessoa que tinha muito amor pela vida e que tinha um dom de conseguir traduzir isso em palavras que eu acho que falta muito pra mim, ou enfim, pra muitas pessoas hoje em dia. Meu avô era um poeta multifacetado, tem poesia sobre diversos temas, mas o que mais ficou marcado pra mim é a paixão que ele tinha pela minha avó e as inúmeras poesias. E aí, um caso interessante que a gente tem é que quando eles fizeram 50 anos de casado, a gente foi selecionar algumas poesias para ler em homenagem. E aí tinha uma caixinha de poemas que ninguém podia ler, que eram os poemas, assim, mais sensíveis. E depois, quando eles fizeram 60 anos de casado, aí a gente já era mais velho, então já pôde ver a caixinha dos poemas do Castilho de Gruppe. E os poemas eram realmente, assim, mais apimentados. Então era um amor não só bonito e sublime, né, que são as poesias que a gente ouve mais e conhece mais, mas era também um amor intenso. Então, para mim, um eterno apaixonado, o poeta Paulo Terra. Para mim, ele está marcado na minha pele. Eu tenho um pedaço de um acróstico que meu avô fez para mim, tatuado na minha costela. E esse acróstico é que ele fez um poema para os primeiros netos, quando eles nasceram, e fez um acróstico para os segundos netos depois de alguns anos, assim. E para mim, eu fiz esse poema com a letra da minha avó, porque aí eu ia ter um pedaço dos dois. Aí o poema leva às vezes na flauta a sua vida, alegremente segue descuidada, risonhamente desatando nós, que forma lar, as iniciais, porque os dois eram uma representação de lar para mim. Certa vez eu peguei para um trabalho da escola, eu peguei uma poesia, porque era muito importante para mim essa poesia. E eu gosto muito dessa poesia e amava muito meu avô. Teus olhos carregam a cor da meiguice. Ninguém já me disse a cor que ela tem. São verdes seus olhos, castanhos escuros, não sei, mas são puros, da cor da meiguice. Se acaso me fixam, assim de improviso, eu perco o juízo com o fogo que trazem. Se leves se ocultam debaixo dos cílios, me perco nos trilhos, sem luz, sem caminho. A cor dos teus olhos desperta meu sonho. Neles eu ponho meus olhos ardentes. Se deixe-lhe, dou 1000 beijos, meu bem, pois sei que eles têm a cor da meiguice. O Sr. Paulo Terra é um poeta apaixonado por Barroso, né?
toda a poesia, toda a forma que ele trazia para a gente tinha Barroso de alguma forma. Então é uma pessoa que eu aprendi a admirar cada vez mais por este amor por Barroso, por essa vontade de querer fazer algo para a população. Eu quero contribuir com vocês com uma história do Sr. Paulo Terra que foi muito gratificante. Ele estava na redação do jornal com a sua bengalinha já e tal, e ele estava preparando para ir embora depois de um bom tempo de conversa, e a chuva pegou ele lá. Ele foi pego pela chuva e falou: vou ter que ficar mais um pouco. E que bom que ele ficou mais um pouco esse dia. Que bom que ele ficou lá. Que foi esse dia que ele nos contou que ele imaginava, utopicamente falando, em ver uma cidade feliz. E ver uma cidade feliz fez com que ele escrevesse um projeto junto com outros amigos e enviasse esse projeto para a Suíça, que era a empresa responsável na época pela Rolsinha aqui na cidade. Então ele escreveu manuscrito, depois digitou com a participação de outros amigos, outras pessoas da sociedade, e isso foi enviado para a Suíça. E os suíços receberam isso e fizeram nascer a Hortópolis. A Hortópolis nasceu de uma iniciativa, de um projeto de uma cidade feliz, do sonho do Sr. Paulo Terra e de outras pessoas. E ele nos contou isso esse dia e disse que ia mostrar documentos que eram verdadeiros os depoimentos dele. Eu disse que não precisava, que eu acreditava nele, mas ele voltou no outro dia, levou todos esses documentos, uma pasta cheia de folhas e de objetivos, enfim, de um projeto, e realmente o Sr. Paulo Terra, com outras pessoas envolvidas, obviamente, fez com que nascesse aquele dia a Hortópolis, que era o sonho de ter uma cidade feliz. Na minha opinião, ele foi muito sincero, porque todo poema dele ele jogou para fora do coração dele, transformou o que ele sentia no coração em palavras. E isso ele fez muito bem, e sempre referindo à família dele, principalmente à esposa, e demonstrando esse amor que muita gente tem vergonha de falar. E ele não teve vergonha. Toda a escrita dele tinha essa parte do amor como sempre. Naquela época, para nós, era um orgulho muito grande. Na idade que a gente era, ainda menino, né, já merecia dele crédito e confiança. E eu fui dessas pessoas que, por exemplo, ele me tirou da sala de aula algumas vezes para levar remédio para um filho recém-nascido dele. E isso na época era coisa quase que impossível, pela rigidez que a gente era tratado dentro da sala de aula e tudo. E ele tinha esse carinho comigo. E ele sempre me tratou como filho, e sempre tratou me ajudar em todo lugar que ele tinha uma posição para me colocar, ele fazia questão de me ajudar. Sempre um companheiro assim. Sim, o Sr. Paulo, talvez muitas pessoas, e talvez até eu muitas vezes não entendi essa rispidez da disciplina, né? Mas ele não fazia isso de uma forma grosseira. Ele era sempre muito polido, né? Nas palavras, na forma de se colocar, na forma de se impor, né? enquanto professor, enquanto autoridade, nesse caso, enquanto vice-diretor, por exemplo. Então ele nunca fazia isso com grosseria, com agressividade. Eu acho que a marca do poeta está nisso, né? Na sensibilidade, na capacidade, talvez, humanista, né, de poder perceber o outro. Ele fazia com seriedade, com um tom de voz bem imposto, mas não com grosseria. Pelo menos, assim, no dia a dia, nos corredores, ele nunca foi uma pessoa grosseira, né? Gostava muito de trazer, às vezes, exemplos de coisas que ele tinha vivido. Eu me lembro que ele sempre gostava de mencionar o tempo em que ele esteve na Índia, né, enquanto estava nos Salesianos. Então ele contava muito sobre a educação lá, sobre o modo de comportar, e ele gostava muito de fazer esses paralelos, né, para poder mostrar os limites da nossa educação e o que deveria ser melhorado, né. Então acho que essa característica, a figura de linguagem, a metáfora, a comparação, né, que são coisas típicas de um poeta. De raízes profundas, talvez com perguntas que sintetizam a dualidade da vida. O que é a vida? Qual é o futuro após essa vida?
Paulo Terra tentou passar sentimento para seus poemas, escrevendo sempre com a motivação para a vida terrena, sem se descuidar da vida espiritual, que era o seu grande farol. Ele é assim, muito moderno e muito romântico também. A gente era aluna dele e a gente ficava impressionada com as poesias dele, porque tudo que ele via, tudo que ele sentia, ele fazia uma poesia. Fazia poesia de qualquer coisa. Nos livros dele, eu tenho alguns aqui, posso mostrar? Tem esse Vazio Caminho do Silêncio, da Noite e do Silêncio. Tenho esse aqui, que é Retratos de Minha Alma. Esse aqui acho que foi o primeiro que ele fez quando ele ainda estudava em São João del Rei. E esse livro foi lançado pela Faculdade Dom Bosco de lá, que ainda não era a Universidade Federal, era Dom Bosco, né? E ele era aluno lá, aluno de filosofia, e a faculdade lançou esse livro com os poemas dele. E ele era uma inspiração para nós, que éramos alunos dele, porque a gente também naquela época, hoje eu não sei se os jovens gostam tanto de poesia, mas naquela época o pessoal gostava muito de poesia. E ter um professor poeta era uma inspiração para todo mundo, né? E ele fazia poesia de tudo. Ele via um poste, fazia poesia, o poste. Via um IP, fazia poesia, o IP. E era assim a vida dele como poeta, né? E eu acho que ele escreveu muitos, assim, os 3 livros, né? Tem esse também que ele escreveu, que é o Variações do mesmo tema, que ele fez para a esposa dele. Esse livro aqui, a dona Dilce, era muito amada por ele mesmo. E ele escreveu poemas para ela durante 62 anos de casado, que eles tiveram 62 anos de casado. E com 60 anos, ele publicou esse livro com os poemas que ele escrevia para ela. Todo ano, no aniversário de casamento, ele escrevia um poema para ela. Todo mundo sabe que o São Paulo foi um grande poeta. Ele que criou, né, o hino de Barroso. O São Paulo Terra era grande em tudo. Muito inteligente, uma pessoa muito capacitada. Um grande homem, um exemplo de pai de família. O São Paulo Terra é exemplo para nós em tudo.